Olá, amados, seja bem-vindo a esse canal. E esse vídeo nós vamos estar tendo a interpretação bíblica, o estudo da palavra resumido, tá? Mas é para você ter um pouco de compreensão. Você lê, mas muitas vezes não compreende. Aqui está. E tem outros capítulos, porque nós começamos desde o início de Gênesis. E esse é o desafio de nós estudar, interpretar a palavra de Deus, tá? Então vamos para o vídeo, né, para o estudo. Mas antes disso, inscreve no canal, deixa no sininho aí para novas notificações, que irei postar mais vídeos aqui sobre o canal. Amém? Então bora para esse capítulo de número 29 a 32, tá? Gênesis capítulo 29, Jacó, ele vai até no Oriente, atrás de uma esposa. Ele pôs em ação para ir, porque Isaac deu a orientação para Jacó, com o mesmo descendente. Jacó, quando entra em Oriente, avista Raquel. Ele é atraído em atração física, porque Raquel era uma mulher bonita. Na verdade, ele não começou certo. Ele foi atraído com a atração física e não foi atraído por oração. Porque sabendo que a oração revela aquilo que a beleza física não demonstra. Demonstra aquilo que a beleza física, aquilo que exterior não mostra. Então Jacó, avistando Raquel, se apaixonou. Infelizmente, quando Jacó ele avista, ele age, infelizmente, meramente com atração física e não com base de oração, porque tudo que você for fazer, você tem que ter uma base. Se não tiver uma base, se não for Deus para ter misericórdia, não progride, não anda, você tem que ter a base. Mas a base de Jacó foi através de atração física. No versículo de número 19, Jacó fala para o seu tio Labão, que queria casar com Raquel. Já Labão, ele é comerciário. Ele é uma pessoa que quis vender as suas próprias filhas para que Jacó trabalhasse por ele. Por quanto que Jacó ele não começou na oração, porque a oração é a base de tudo. A oração revela caráter, viu? Revela aquilo que está no oculto. Jacó não começou, porque ele vendo que Labão, um homem de mau caráter, porque que homem é esse que faz o teu próprio sobrinho trabalhar para vender as tuas filhas para casar com ele? Então ele é um homem de mau caráter. Se Jacó tivesse orado, ele já iria revelar para ele sobre o caráter de Labão. O caráter de Labão é enganoso. Então a oração revela caráter. O Senhor traz aquilo que está no oculto, mais atenção. Só que Jacó não tinha orado. Ele se dispõe a trabalhar com Labão 7 anos para ter Raquel como a sua. Quando Jacó trabalha 7 anos para Labão, isso aqui vai representar a experiência de Jacó. É uma experiência de servidão, de exílio, que venha prefigurar a servidão de Israel no Egito, tá? Quando trabalha 7 anos, bom, seu tio engana, dá primeiro a mais velha da tua filha, que se chama Lia. Eles embebedam Jacó para ele não saber. Quando ele acorda, ver que era Lia. E Lia, mas Jacó amava mais Raquel do que Lia. Só que Lia era rejeitada, porque Deus amava mais, porque Jacó amava mais Raquel. Vendo o Senhor que Jacó estava rejeitando a Lia,
Imagine o sentimento de Lia, se sentindo rejeitada. E por conta disso, Deus ele abre a madre de Lia e dá o primeiro filho, chamado Ruben, que em hebraico significa veja um filho. E aqui expressa que os nomes que Lia dá aos nomes dos teus filhos, ela corresponde à rejeição que ela estava se sentindo. E a expressão da preocupação e o cuidado de Deus pelo o desafortunado. Cada nome que Lia dá é como que o Senhor viu a aflição, viu a rejeição de Jacó para com Lia. E Deus ele dá o filho. E cada nome ela quer representar algo de Deus, que Deus viu a aflição dela. Lia começa a ter filhos, Deus abre a madre de Lia. E no versículo 34 ela tem o teu filho chamado Levi, que aqui ela vai aprender a achar sua satisfação emocional unicamente na graça do Senhor. O nome Levi assumirá a significação redentora quando a tribo de Levi vier relacionar-se com a Arca da Aliança. Aqui no teu filho Levi, aqui ela vai achar satisfação, sabendo que a satisfação emocional dela iria só ser preenchido com a graça de Deus. Aqui ela aprende através do teu filho Levi. E ela começa, e aí depois de Levi vem Judá, que diz que o significado hebraico significa louvarei ao Senhor. Por quê? Porque ela primeiro achou a satisfação dela do sentimento de rejeição na graça de Deus. Ela agora louva ao Senhor pelo aquilo que Deus tem visto e olhado, o que ela tem passado. E depois daí, Deus ele fecha a madre de Lia. No capítulo 30, vai dizer que Raquel, vendo que Lia estava tendo filhos e ela não, porque ela tinha um útero que não podia produzir, ela fica com ciúmes, ela recusa. Quando Raquel fica com ciúme, Jacó recusa de interceder pela sua mulher, como o teu pai Isaac fez com Rebeca. Rebeca também não podia ter filhos, mas Isaac orou. Só que aqui, no capítulo de número 30, Jacó recusa, não quer orar, quer interceder para a vida da tua mulher, para que Deus pudesse dar um filho. Da recusão de Jacó de não interceder para os filhos, nasce mais 4 filhos por meio de suas servas, porque ele não queria tomar o teu posto de líder dentro da casa e interceder pela tua mulher. Ele não queria ter esse sacrifício. O que ele fez? Deitou com as servas de Raquel para ter filhos. Isso que Lia, vendo que a sua irmã não podia ter filhos, ela pede trazer uma planta chamada madragoras, que é um fruto naquele tempo, um fruto do amor. Então ela propôs ela tomar esse fruto para que pudesse ter filhos com Jacó. Essa fruta mandragora era usada como afrodisíaco naquele tempo.
no mundo antigo. Afrodite, deusa grega do amor, bela, sensual, era chamado de dama da mandragora. Agora, essa fruta, ela foi desenvolvida em campos, solo bruto, na Palestina, na região mediterrânea. Seu fruto exala fragrância. Então, Lia queria dar esse fruto para que ela pudesse, se isso ajudasse ela a ter um filho. Só que Raquel, recusa a oferta de Lia, ela renuncia. Quando ela renuncia o que Lia oferece, essa fruta que no tempo era a deusa do amor, o Senhor, vendo isso, abre a madre de Raquel. E sabe por que abre a madre de Raquel? Porque ela rejeita aquilo que ela foi dado, aquilo que foi entregado. Ela não queria fazer parte, ela rejeitou. Por causa da renúncia, Deus entrou, Deus agradou em Raquel e Deus abre a madre de Raquel. Pensou Raquel, mas por que Deus recompensou? Por conta de que ela rejeitou o que foi oferecido para ela. Deus agradou. Então, recompensou no hebraico, ele é traduzido como alugou, ou seja, quer dizer como Deus pagou o meu aluguel. Ou seja, é algo que ela queria tanto, que Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele vem e traz aquilo que ela sempre sonhou. Deus veio e disse: não precisa você ter remédios para você engravidar, mas eu venho e entro, porque eu sou teu Deus, que dou aquilo que não tem mais jeito, aquilo que você não pode produzir. Mas o Senhor veio e recompensou, pagou o aluguel dela, trouxe aquilo que ela tanto queria. Deus, ele dá para Raquel José, que significa em hebraico, procede de Deus, me recompensou. E ela pede mais outro filho, que lá na frente vai chamar de Benjamim. Deus se lembra da oração de Raquel para remover infortúnio, ou seja, seu problema. Deus lembrou e disse: vou resolver esse problema para ti. Vou resolver aquilo que tem te causado dor. Quando Jacó, ele pretende sair da terra, ele vai falar com Labão, que queria que Labão permitisse ele sair da terra. Só que Labão não deixa e dá um ajuste de salário para ele, novos salários. E ali Jacó ficou trabalhando mais com Labão. No versículo 37, aqui Deus vai enriquecer a Jacó, mesmo na terra de exploração, aonde que ele estava vivendo com Labão. Ele tira uma árvore verde, uma vara verde, que o escritor Sarna vai dizer que essa árvore, ela continha uma substância tóxica usada medicinalmente no mundo antigo, possivelmente, e tinha o efeito de apressar o início do ciclo do cio. Então essa árvore, essa vara verde, ela é um remédio medicinal que naquele tempo ajudava os animais a ficar no cio e se produzir mais, sabendo que produzindo mais ele enriquecia. Mas na verdade, Deus enriqueceu não foi por causa de árvore, por causa dessa vara. Isso aí foi só como um instrumento que através aí Deus abençoou Jacó
no meio de uma terra de exploração. No capítulo de número 31, Deus vem e disse para Jacó: sai da terra, porque Labão não queria deixar que Jacó saísse, levasse as suas filhas. Ele teve que sair, fugido. Deus fala: vai, porque eu serei contigo, serei com a tua descendência. Sou Deus que estive contigo lá em Betel, e eu serei contigo. Primeiro conversa com a sua mulher. Quando ela conversa com a sua mulher, primeiro Raquel e Lia concorda, sai. E Jacó sai da terra de Labão. Labão ouve que Jacó tinha fugido, ele vai atrás. Ele corre atrás. Só que aqui dá para ver a providência, o cuidado de Deus. Porque Deus entrou dentro disso para apaziguar a guerra, a briga. E eles fazem um acordo. Quando eles fazem um acordo, porque ele até queria desmentir Jacó, só que as suas mulheres estavam do lado. Tanto que Labão era um idolador, um homem de mau caráter, né? Um homem que só visa dinheiro, só mercenário. Então ele queria colocar como Jacó está errado de sair. E Jacó fala que ele enganou, explorou. Só que ali você vê que é o cuidado de Deus, porque podia ter mais guerra, mais problema. Aí o Senhor veio e apaziguou. E eles fazem uma aliança, Labão e Jacó, que eles fazem aliança dentro daquele lugar, chama Galete. Galete significa uma pilha como testemunho, e Jegar Saduta, que também significa que ali teve o lugar de testemunha, um sinal. Sabendo disso, Jacó, Deus mandou ele sair porque estava ouvindo falar que o povo estava dizendo que Jacó estava enriquecendo por causa de Labão. E o Senhor, vendo que para eles não estiver falando que Jacó estava enriquecendo por causa de Labão, que já estava tendo comentários, aí Deus pede ele sair, Jacó e a sua família embora, porque já estava colocando o culpado, que Jacó estava roubando de Labão para ser rico. E não era. Quem estava abençoando Jacó era o Senhor. E eles fazem uma aliança, né? E dentro dessa aliança tem as testemunhas. E ali você vê o elemento de surpresa de Deus lá dentro, porque Deus apazigua aquilo que era para acontecer pior, discórdia. O Senhor vem e entra. Quando eles fazem uma aliança, estamos aqui, tá, irmãos, no capítulo número 31 de Gênesis, a partir do versículo 43. Você pode ler aí e depois vir com a explicação para você ouvir aí, para você ter um entendimento. Quando eles fazem o voto entre Jacó mais o seu sogro Labão, Jacó volta para o caminho para ir reconciliar com Esaú. Agora nós vamos no capítulo 32 de Gênesis. Lembrando que Jacó teve 3 encontros com os anjos. Primeiro foi em Betel, segundo foi em Manaim, foi no Val de Jaboque. O primeiro encontro em Betel foi que Deus estava preparando Jacó para estar dentro da terra de Labão. O segundo encontro, que vai dizer sobre o Val de Jaboque,
que é a preparação para encontrar o Esaú. Quando Jacó ele desce para o encontro com os anjos vai até ele. Indo dentro daquele lugar no Val de Jaboque, o papel dos anjos lá no Val de Jaboque é para acelerar o psíquico, a mente de Jacó de duas formas. Sua prévia passagem segura para tranquilizar Jacó, e a segunda é uma parte protetora de Deus enquanto ele estava preparando para ele se pôr-se em guarda. No versículo 9 vai dizer: Jacó orou finalmente. Aqui ele volta a orar. O versículo e capítulo que tu vai ver Jacó orando é aqui, que ele aprende. Antes, Jacó não era um homem de oração, mas aqui no Val de Jaboque, ele se transforma em um homem de oração. Ele ora ao Senhor no versículo 9. Ele agora começa a ter uma relação correta com Deus. Tendo uma relação correta, você também vai ter. Quando você tem uma relação correta com Deus, automaticamente as outras tuas áreas também vai ser correta. Para ele ter um relacionamento correto com seu irmão, primeiro ele precisava consertar e ter um relacionamento entre Deus. Um relacionamento correto. Jacó começa a ter aquela luta com o anjo. Jacó já começa sem antes me abençoar. Aqui ele já prevalece em oração. Já não com força dele, mas em oração. Não com força natural, mas ele prevaleceu em oração, porque viu que a força natural não iria chegar onde que ele queria chegar, que ele queria que o anjo do Senhor, que o Senhor abençoasse. Então tem coisas que na tua vida tu não vai chegar com a sua força natural, mas sim em oração. Aqui ele começa a orar e com isso Deus ele muda para Jacó. O teu nome não será chamado mais de Jacó, e sim de Israel. O novo nome de Jacó representa nova reorientação. Vou repetir aqui. O novo nome de Jacó representa uma nova reorientação, suplantador. Agora ele é um homem plantador, um homem que tem raiz, e deixou de ser um homem enganador. O que prevaleceu já não foi um homem enganador, mas sim um homem suplantador, um homem que tem raiz. Segundo Hope, observa que nem sempre a marca da mudança de caráter ou interior da pessoa, transformação pertence ao modo como Jacó prevalece. Até que ele prevalecera sobre pelo uso de astúcia. Agora ele prevalece com Deus. Então nem sempre a mudança de caráter interior é uma forma de transformação. Aconteceu em Jacó. Mas ele prevalece com Deus. Já não está mais sozinho. Já não está com força mais natural do teu braço. Agora você está prevalecendo perante Deus. E dentro daquele lugar chama Peniel. Se chamou Peniel, que em hebraico quer dizer a face de Deus. É uma forma abreviada dizendo eu vi Deus face a face. Quando você tem um encontro, já você não faz aquilo que você fazia antes. Já é mudança por dentro para fora. Já você não prevalece com força humana, mas prevalece com Deus. Porque tendo Deus, tudo vai bem e tudo vai estar nos conforme como Deus ele quer e preparou o caminho para você ir.